Se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou, é que uma emergência pode ocorrer a qualquer momento. E tu não pode fazer nada a respeito disso a não ser ficar preparado para o que der e vier. Embora uma emergência real, como um desastre natural, uma crise econômica que faça perder emprego e cortar salários, não estejam sob o nosso controle, ou seja, a gente não tem como realmente saber ou adivinhar quando essas coisas vão acontecer. Mas uma coisa é certa: ter uma reserva para garantir que a gente sobreviva ou passe ao menos tranquilamente por essas crises e emergências é sim algo que está sob o nosso controle. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Como tu vive e cuida das tuas despesas essenciais em momentos como esse? A resposta está em construir um fundo de emergência, onde, como diz a música do Raça Negra, ela vai segurar essa barra para ti. Essa foi muito ruim, muito ruim. Fala pessoal, aqui é o Juliano. Hoje eu trouxe aqui no canal um assunto bem importante na educação financeira, que é básico. Antes mesmo de pensar em investir, a gente precisa pensar em ter uma segurança financeira, o que a gente chama de reserva de emergência ou fundo de emergência. Então, sem muita enrolação, vamos ver o que é o fundo de emergência. Eu acho interessante a gente usar uma analogia para a gente entender bem, ter uma imagem na mente do que é o fundo de emergência realmente. O fundo de emergência, tu pode imaginar que ele é aquele amigo valentão lá, o cara fortão lá da escola, quando tu era pequeno, que tu tinha aquele cara fortão lá que te defendia em troca de algum outro favor. Só que tem uma regra nisso tudo aí. Esse amigo fortão que te defende, ele gosta de ser bem tratado. Então, se tu não tratar ele bem, ele simplesmente pega e vai embora. Ele vai esvair pelas mãos e a tua amizade não vai valer mais de nada. O que eu quero dizer com isso? A reserva de emergência, tu não pode tocar nela, tu tem que cuidar muito bem dela após ela ser construída. Então esse é um alicerce básico que tu precisa entender antes mesmo de fazer, já ter isso em mente antes mesmo de construir ela. Então em um aperto financeiro não planejado, obviamente, porque eu estou partindo do princípio que tu ao menos tenha alguma noção de orçamento familiar. Caso não tenha, não tem problema, esse vídeo também vai servir para ti. Mas é mais para a gente balizar algumas coisas aqui. A reserva de emergência ela vai te ajudar por um período determinado, que a gente vai comentar um pouco mais à frente, a segurar a barra nessas emergências aí que podem ocorrer e vão garantir a tranquilidade tua e da tua família em um determinado período de tempo. Então, para resumir aqui, tu imagina que, para quem olhou Caminho das Índias, a novela aquela lá, tu imagina que a reserva de emergência ela é um Dalit. Então ela é intocável. Tu não pode relar na tua reserva de emergência em hipótese alguma. Exceto nas de emergência efetivamente. E aí, botando na balança, tu vai perceber ali o que é realmente emergência e o que não é. Beleza, entendi o que é e para que serve a reserva de emergência. Agora, como eu faço para construir a minha? Quais são as bases que eu preciso entender para construir a minha? Bom, eu gosto de dividir essa explicação para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é aquele que tem uma noção básica de orçamento familiar e sabe muito bem dividir quais são suas despesas fixas e suas despesas variáveis mensal. Ou seja, a gente precisa primeiro entender e saber quais são nossos gastos mensais fixos, porque a reserva de emergência ela vai se basear no gasto mensal fixo da tua família. Então, se tu já sabe exatamente o que tu gasta por mês, segura um pouquinho que daqui a pouco eu passo para a próxima etapa, já que tu já tem o teu valor fixo aí mensal, que tu já tem uma noção de quanto tu gasta por mês. E do outro lado eu vou ter as pessoas que ainda não sabem, não fazem a mínima ideia de quanto gasta mensalmente. E para essas pessoas eu tenho uma dica. A partir de agora, se tu quiser saber, tu vai registrar, pode ser num papel mesmo, com caneta à mão ali, para a coisa ficar mais simples e tu não enrolar muito e não inventar desculpa de que não tem como fazer. Tu vai anotar, pode ser por um período de 3 meses ali mesmo, só para te anotar o que tu tem, o que tu gasta todos os meses. Só em fazer isso, para te ter uma visualização no papel mesmo, não ficar só na mente, tu já vai conseguir ver o que tu gasta, o que tu não gasta, qual é a tua despesa fixa mensal. O fixo, para resumir aqui, ele vai ser a tua água, a tua luz, a tua internet, teu telefone, teu plano de assinatura de TV, enfim,
todas aquelas coisas que tu não pode ficar sem. Se tu parar de pagar, vai prejudicar em muito a tua qualidade de vida. Lógico, isso eu não vou entrar no mérito, eu não vou entrar no mérito aqui do que é ou não é essencial para ti ou para mim, ou seja lá para quem for. Cada um sabe o que é essencial para si. Tem muita gente, muitos educadores financeiros que costumam criticar e pedem até para te cortar assinaturas de Netflix ou algo do tipo. Só que, por exemplo, pensa num cara que ele é um professor de história, ele é um cara que tem que estar sempre antenado em documentários e coisas do tipo que com alta qualidade. A Netflix é excelente para isso. E tanto até para curiosidades, que tem gente que vive disso, não sei. Então é importante, para ele é essencial. Pode até afetar na renda mensal da família toda, se o cara vive disso aí. Então a gente não pode generalizar, dizer que uma assinatura de TV ou uma Netflix da vida não é importante pro cara. Cada um sabe o que é importante para si. Mas enfim, depois que tu definiu o teu custo fixo mensal, tu guarda esse valor. Aí tu chegou lá, usando o exemplo, agora eu posso unir os dois grupos já. Usando o exemplo, a gente pode definir ali, digamos que os dois sabem já quanto gastam e chegaram no valor ali de R$ 1.600 por mês, de custos fixos. É o que eu consigo ali com os 1.600 pagar as despesas por mês da minha família da casa. E aí é bem simples. A recomendação que a gente tem, básica, para quem é CLT, ou seja, para quem trabalha de carteira assinada, é que tu tenha 6 meses do teu custo de vida na reserva de emergência. Por que 6 meses? Porque a gente parte do princípio de que ou o cara foi despedido ou saiu para começar um negócio, então geralmente vai ter alguma garantia ali do tempo que tu trabalhou. Então tu vai ter um FGTS, alguma indenização, alguma bonificação, não sei. Alguma coisa que fique para receber ali após tu ter trabalhado tanto tempo ali. Para quem é autônomo, a recomendação já é um pouco maior, é de 1 ano, mas vamos considerar que o CLT, que é a maioria das pessoas. Chegando no valor de 1.600, a gente vai pegar esse valor e vai multiplicar pelo número de meses que tu precisa sobreviver ou que tu acha necessário para manter um pouco ali a qualidade de vida da tua família e a tua própria, e manter uma paz mental um pouco diante das crises que podem acontecer. Então, fazendo esse cálculo de 1.600 vezes 6 meses ali, a gente vai chegar num valor total, um montante total de R$ 9.600. Então, esses 9.600 eles têm que estar alocado num lugar seguro, onde tu não vai mexer, basicamente, somente em somente em momentos de emergência mesmo. Então, esses 9.600 vão ser suficientes para manter tu e a tua família por 6 meses, caso dê algum problema desse que eu já citei no início do vídeo. E agora, como facilitar a caminhada? Eu já sei o que é, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei como eu posso começar a fazer, só que agora eu preciso saber o que pode facilitar para mim. Porque falar é muito fácil, né? Pega ali, faz o cálculo dos custos e economiza. Só guardar. Para muita gente isso é muito difícil. Se fosse tão simples assim, não existiria todo um mundo da educação financeira para ser ensinado. Tem muitas coisas que as pessoas acham que é óbvio, só que o óbvio precisa ser dito. E muitas vezes não é óbvio. O que é óbvio para mim não é óbvio para ti. É como eu digo de novo, a gente não pode generalizar essas coisas. É impossível. Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa vai no seu ritmo. Segue o teu ritmo e as outras pessoas vão seguir no dela. A gente não pode interferir nisso. Tá, então a primeira dica que eu trago aqui é a seguinte: tu tem que definir uma data. Estipula uma data, porque a gente é muito cri-cri com data, digamos assim. Se a gente deixa um prazo muito solto, brasileiro no geral é assim. É assim, não adianta me dizer que não é, que é. Se a gente deixar um prazo solto, a coisa roda e a gente nunca vai fazer nada. A gente deixa ali, tem muita gente que é assim, que eu conheço. Tu vai deixar um prazo gigante ou tu nem vai botar prazo. Se tu não botar prazo, aí que tu não vai fazer mesmo. Não, ano que vem eu faço. Vira o ano, agora eu faço. Não tem problema, é aquelas velhas desculpas de sempre. E aí tu vai ter que definir uma meta ali, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Até isso aí também não é recomendável porque tu vai postergar também. O ideal é tu definir um mês e um dia. Até é o mais interessante. Caso tu não consiga, pelo menos define um mês. Definindo um mês já vai te ajudar bastante para tu atingir o teu objetivo ali naquele tempo estipulado. E também vai te ajudar a ver quanto tu tem que economizar mensalmente para
colocar no fundo. A segunda dica é fazer um balanço dos ativos existentes. O que significa isso? Tu vai ter que canalizar todos os teus ativos, ou seja, tudo que pode te gerar renda, num lugar só. Porque, por exemplo, tu pode ter R$300 numa poupança, eu tenho uma bicicleta que vale R$800, eu posso vender, não estou usando. Tu vai pegar todos esses pequenos valores que eu digo num apanhado geral, tá? E tu vai canalizar tudo isso na tua reserva de emergência. E aí vai entrar um outro ponto que eu cito aqui, para te criar um compromisso. Tá? Depois que tu verificou as coisas que tu tem já juntou, vendeu tudo que tu tinha pra... Já fez o balanço dos teus ativos. Tu já viu que tu consegue vender a tua bicicleta, tu tem R$300 numa poupança, tu consegue sair e vender alguma coisa na rua, tu faz um balanço ali e tu consegue juntar tanto. Falta tanto ainda. Esse restante tu pode fazer um compromisso, não só pode como deve, fazer um compromisso mensal. Tanto depois que tu definiu o prazo, fica muito mais fácil fazer isso. Tu estipulou ali, eu tenho 3 anos para juntar minha reserva de 9.600, como é do exemplo. Beleza, para chegar nesses 9.600, eu vou ter que economizar tanto por mês. Pode ser R$30, aí tu aumenta o prazo um pouco, mas define o prazo que é importante, vai te ajudar bastante nisso. Definiu o prazo, investe os R$30 e esquece. Isso aí tu tem que esquecer. Pensa que o fundo de emergência é o Dalit lá que a gente comentou, tu não pode tocar nele. Se tu tocar nele, vai desandar o merengue e vai dar tudo errado. Não toca nele. A quarta dica aqui é contas separadas. O que significa isso? O teu fundo ele não pode jamais ficar numa conta corrente que tu usa frequentemente ou numa conta poupança que tu tem fácil acesso. O que eu indico? Onde eu prefiro deixar? Eu geralmente deixo ou na conta da Nubank, que muita gente não usa, usa a conta de outros bancos, né? Caso tu use, tu pode usar a conta do PicPay também, porque elas dão uma rentabilidade até interessante. Tá, ok. Mas qual é a ideia da rentabilidade? Aqui até vai entrar um outro ponto, que eu já vou emendar junto aqui para vocês entenderem. Tem uma coisa que se chama inflação, muitos já conhecem, né? A famosa inflação que corrói o preço, corrói o valor do nosso dinheiro ao longo do tempo. Então digamos que tu estipulou aí 3 anos para juntar a tua reserva dos R$10.000 lá, dos 9.600. Durante esse tempo pode ser que a inflação, se tu botar num lugar onde não vença nem a inflação, não tem uma mínima rentabilidade para vencer a inflação vai corroer esse teu patrimônio e esse valor do fundo ele vai ficar reduzido. Então não vai ter valido a pena no final. Então alternativas como o PicPay e o Nubank são lugares onde tu consegue uma rentabilidade interessante, onde ela sempre vai, ou pelo menos atualmente, ela está sobrepujando a rentabilidade, está sobrepujando a inflação. Ou seja, o dinheiro que tu deixa ali está valorizando mais do que a inflação e está preservando o valor do meu dinheiro no tempo. Isso é bem importante. E para finalizar aqui, eu preciso que tu entenda que o fundo de emergência é como um paraquedas e uma queda livre de uma crise financeira. É ele que vai te salvar naquele momento que tu mais precisar. Tenha a tua reserva. Não negligencie. Dê a mesma importância que tu dá para as outras coisas que tu considera importante na tua vida. Inclua ela nisso também, porque ela vai te ajudar muito em todos os teus objetivos financeiros e até não financeiros, porque é uma segurança para nossa família, ver a felicidade dos outros e a gente estando bem também com a gente é muito importante. Uma reserva com certeza garante isso aí para ti. Uma coisa que é importante falar também, é útil tu revisar pelo menos uma vez por ano ali, não precisa ser uma coisa recorrente, porque o que acontece, tu revisa o teu objetivo caso, se tu estipulou 3 anos na meta, a cada ano, tu pode ali, dos 3 anos, tu vai revisando. Se mudou alguma coisa no teu hábito, nos teus hábitos diários, no teu estilo de vida, se entrou algum membro novo na família, são coisas que a gente até às vezes planeja, mas às vezes não planeja e acontece. Então nesse inteirinho aí, pode ser que adicione um novo membro, aí tem gastos adicionais, e a despesa fixa vai aumentar pelo menos por esse tempo aí, por mais um tempo. Então tu vai ter que considerar isso para te colocar na balança e aumentar um pouco mais ali, alavancar o teu fundo de emergência, tá bem? Então a gente chegou ao final do vídeo, eu espero que tu tenha gostado. Eu gostaria de ter colocado mais coisas aqui alguns exemplos gráficos, mas ainda estou estruturando o canal, tô começando do zero aqui, estruturando o canal e vai vir bem coisa muito mais interessante, muito mais visual, porque eu sei que ajuda. Eu gosto muito do visual, eu sei que ajuda bastante, tanto que eu estou mesclando até vídeos aqui comigo falando, e
escrevendo no papel, que eu acho bem didático também, são vídeos bem interessantes. Então vou dar uma mesclada por enquanto, até eu conseguir fazer essa dinâmica aqui de colocar alguma coisa na tela, que é bem interessante, bem importante. Então se tu gostou desse bate-papo que a gente teve aqui sobre a reserva de emergência, se inscreve no canal para mim conseguir trazer mais conteúdos relevantes aqui para todo mundo. E curte o vídeo, que é importante dar uma moral e faz o YouTube destacar a gente aqui para chegar a mais pessoas, né? Para a gente ter uma noção na reserva de emergência de várias vertentes. Eu sei que tem muitos educadores financeiros que já falam bastante da reserva de emergência, é um assunto bem batido, mas como a gente percebe, falando a real aqui para ti, a gente bateu agora na bolsa 3 milhões de investidores no Brasil todo. 3 milhões de CPFs cadastrados. Pode ser que esses 3 milhões nem estejam mais na bolsa ainda. Mas é um número bem expressivo, mas ainda tem muito que percorrer. Então, quanto mais gente souber disso aí, mais gente vai estar engajada em se educar financeiramente. Então é isso, eu espero que tu tenha gostado. Se inscreve no canal, dá o like no vídeo e até a próxima.